Muitas pessoas evangélicas carregam a fé cristã bíblica ao longo de 10, 15, 20, 30, 40 anos, e mesmo assim suas vidas não refletem essa fé que têm. Por quê? Qual a razão dela não desenvolver? Qual a razão da sua fé estar travada? Por quê? Que grau de fé é essa, ou é esse que a pessoa tem e que não traz o resultado, não funciona? Porque a pessoa tem fé, não tenho a menor dúvida disso. Ela vai na igreja, isso é fé. Ela lê a Bíblia, isso é fé. Ela é dizimista fiel, isso é fé. Não tenho dúvida disso. Mas há fé para algumas coisas, porém não há fé para as coisas mais importantes para ela, que no caso é a sua conquista. Então, qual é o problema da pessoa? Muito bem, nós vamos começar. Abre a Bíblia aí, por favor. Em Hebreus capítulo 10. Vamos começar falando sobre o que faz a diferença na vida das pessoas. Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. O que significa isso? Você sabe que justo diante de Deus é a pessoa santa, é a pessoa separada do pecado, separada das injustiças. Então, uma pessoa é justificada, é purificada por meio da fé. É a sua fé quem a justifica diante de Deus. Mas que tipo de fé? A fé no Senhor Jesus. Toda a sua fé no Senhor Jesus. Então essa é a fé que nos justifica diante de Deus. Então nós temos ousadia de entrar na presença do Altíssimo através da fé no Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Então, quando nós falamos assim, em o nome de Jesus, nós estamos falando para Deus, em outras palavras: olha, eu vim aqui através do teu filho Jesus. E é impossível Deus não ouvir uma pessoa que o invoque em nome de Jesus. É impossível. É impossível. Deus ouve a oração daqueles que o invocam em nome dele, do filho dele. Então não é em nome de Maria, de João, de Antônio, nem de Moisés, nem de Abraão. Não, é o nome de Jesus quem nos dá acesso à presença de Deus. Isso é uma fé. Agora, diz o texto aqui, que o justo, se o justo vive pela fé, se a pessoa é justificada pela fé, também tem o outro lado, que diz assim: se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, você vai andando pela fé, mas se parar e voltar atrás, já era. Então você tem que viver pela fé permanentemente. É como, por exemplo, quantas vezes você precisa respirar o ar, o oxigênio, para viver? Quantas? Hein? Quantas vezes? Não tem fim, até o momento da sua morte. Assim é a fé. Você precisa da fé da mesma forma como você precisa do ar para sobreviver. A mesma coisa. E preste bastante atenção. Quando estamos falando de fé, tire da sua cabeça religião. Tire da sua cabeça, remova da sua cabeça doutrinas. Remova da sua cabeça qualquer tipo de religião. Igreja A, B, C, D, nada disso. Denominação A. Nós não estamos nos referindo a uma fé universal, a uma fé, digamos, da igreja universal, a uma fé da igreja isso, da igreja aquilo. Nós estamos falando de um canal de ligação, de comunicação entre você e Deus. A fé é isso. Você está ligado com Deus. É a ponte entre você e Deus. É o canal que liga você e Deus. É a fé. É a fé. Essa fé sobrenatural não é uma fé natural. Você não pega isso na escola. Você não pega isso nas religiões. A fé é uma dádiva do Espírito Santo quando as pessoas ouvem a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é o ensino do Evangelho, é o ensino da palavra de Deus que faz o Espírito Santo promover essa força dentro de você. Em outras palavras, se você não ouve a mensagem da Bíblia, você não ouve, você não se habitua a ler a Bíblia, a meditar nas palavras de Deus, então a sua fé vai se esfriando, ela vai diminuindo, ela vai caindo. O fogo vai se apagando. E você tem que ter o cuidado permanente de estar sempre como o ar que você respira, você tem que estar, eu falo você, estou me referindo a mim também. Nós temos que estar permanentemente nutrindo, alimentando a nossa fé. Você vê, por exemplo, que o maior cuidado que o diabo tem é separar a pessoa do meio da fé. Ele faz todo o possível para... Ele usa os filhos dele para chegar para você e dizer assim, olha, não vai hoje na igreja não, poxa, você é fanática. Aquela palavra fanática faz você ficar, realmente, eu vou mostrar para ela que eu não sou fanática. Eu não vou na igreja hoje. Bom, onde que você quer ir? Não, vamos no teatro, vamos no cinema, vamos no futebol, tá bom, vamos lá. Só para provar para ela
porque ela não é fanática. Caiu no conto do vigário, ou no conto do diabo. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer esfriar a sua fé. Todos os problemas que você enfrenta, que nós enfrentamos, têm a finalidade de esfriar a nossa fé. E quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de aquecer a nossa fé, de estimular a nossa fé. Eu quero que você ouça a palavra para que a sua fé cresça, e com o crescimento da sua fé, o desenvolvimento da sua fé, você também desenvolva as suas conquistas, o seu sucesso. Você venha alcançar os seus sonhos, que obviamente vem glorificar a Deus, porque na sua conquista Deus é glorificado, na sua derrota não tem glória para Deus. Então, a fé que você tem é tão importante quanto o ar que você respira. É mais importante do que a sua mãe, do que o seu pai. Agora você pode entender por que Jesus disse assim: olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é querer egoísta, eu quero o amor primeiro para mim. Não é nada disso. Em outras palavras, está dizendo: olha, aquele que despreza a comunhão comigo, é claro que vai perder, porque eu sou a fonte de vida, eu sou a fonte de energia para você, eu sou a fonte da sua vida. Sem mim nada podeis fazer. E Deus, e aliás, é uma das razões porque no templo de Salomão nós vamos ter muitos candelabros. Muitos candelabros. Para deixar as pessoas que visitarem o templo intrigadas. O que quer dizer o candelabro? O que quer dizer o candelabro? O que quer dizer o candelabro? Candelabro, ele fala da fé. Deus instituiu o candelabro na construção do tabernáculo e também lá no templo de Salomão. Depois o candelabro veio a ser a cruz de Jesus, porque você vê que o candelabro tem a haste vertical e os braços, que são representam, melhor dizendo, os braços da cruz. O que quer dizer o candelabro? O candelabro, não havia luz elétrica. Você sabe disso, todos sabemos. Então, como funcionava a iluminação dentro do tabernáculo? Porque era um lugar de Deus e tinha que haver luz. Como que um lugar de Deus há escuridão? Não combina. Não havia vela. Não vai se acender fogueira dentro do templo. Então Deus instituiu o candelabro. Para quê? Com 7 hastes, representando os 7 Espíritos de Deus. Então, os sacerdotes, dioturnamente, permanentemente, tinham que manter as chamas do candelabro acesas. Se não as mantivesse acesas, eles seriam punidos. Então as chamas tinham que estar acesas. Como que ela poderia estar acesa? Então eles usavam o azeite. Usavam o azeite com um pavio. Então acendia o fogo e aquele fogo se mantinha. Enquanto havia azeite, havia fogo.
enquanto havia hoje, ou enquanto há o Espírito de Deus em você, a fé. A razão do porquê Jesus nos deu o Espírito Santo é isso, para que haja permanentemente azeite em nós. Então, a chama era acesa com o azeite. Aquilo iluminava e a presença de Deus estava ali. Quando você está na fé, a presença de Deus é manifestada na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor podem ver isso em você. Eu estou falando quando você está na fé, não no fanatismo. Fanatismo é a fé emotiva, é a fé irracional, é a fé sem a razão, é a fé que não tem inteligência, que é a fé que o diabo usa, a fé irracional. Deus nos deu a fé racional, inteligente, a fé que você pensa, a fé que você raciocina, a fé que você questiona, que você pesa, que você medita. Porque Deus é soberanamente sábio. Ele é a própria sabedoria. Como que um Deus sábio vai se utilizar de uma fé, ou vai querer a manifestação de uma fé emotiva, envolvida ou recheada com música, com aquela emoção enorme? Não é inteligente. Você sabe disso. Porque na emoção, as pessoas fazem juras de amor. Mas depois que passa a emoção, elas não têm o mínimo prazer em satisfazer ou honrar a sua palavra. É ou não é? Então, Deus, a nossa fé, tem que ser do nosso espírito, da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso intelecto, para o intelecto de Deus. Esse é o culto racional, o culto inteligente. O culto inteligente. Lá em Jeremias, Deus fala que daria pastores que guiassem o seu povo com inteligência, não com emoção. A religião usa a emoção, mas quem usa a fé inteligente, medita na palavra de Deus, pesa, avalia, como nós estamos fazendo agora. A fé que nos justifica é a fé no Senhor Jesus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Temos ousadia de falarmos com Ele. Muitas pessoas não entendem a nossa fé, acham-nos arrogantes na nossa maneira de ser, de falar, de pregar. Como que esses pastores, quem são esses homens que dizem, ó Deus, ou o Senhor faz, ou então me mata? Como que esses pastores ousam falar com Deus dessa forma, de maneira tão ousada, tão insolente, tão arrogante? Mas é a fé. A fé nos dá essa convicção que agrada a Deus. Porque qual é o filho que se chega ao pai com o rabinho entre as pernas, com medo, com receio, com vergonha ou com timidez? Qual? Se eu sou filho de Deus, eu tenho livre acesso ao meu pai e falo com ele da minha inteligência para a inteligência dele, não do meu coração, mas da minha inteligência, do meu intelecto.
E é isso que agrada a Deus. Ora, mas que tipo de fé que traz o resultado? E o tamanho da fé que nós precisamos para agradar a Deus? Quando você avalia, por exemplo, que é a mesma coisa, só que direcionado diferente. A Deus, esse ser invisível, intocável, esse ser desconhecido, o sentimento que liga você a Ele, que nos faz ter acesso a Ele, é a fé. É a fé. Só a fé, mais nada. Como que eu posso provar para você a existência de Deus? Eu não posso. Ah, não, está escrito. Não, isso não importa. Eu quero saber, me prove com fatos. Eu quero ver fatos. Fatos. Não posso. Não tenho. Não tenho como. Mas isso não significa que eu tenha ou dependa dessa prova para você. Eu não vivo dessa prova. Eu dependo da minha fé. Eu tenho a minha convicção. Quero ver quem é que vai tirar isso de dentro de mim. Essa fé. É uma coisa pessoal. É íntimo. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Pronto. Coma menos. Então, o relacionamento entre esse ser material com esse ser espiritual, só existe um, é a fé. A palavra que vai ao encontro da necessidade de vocês. E não resta a menor dúvida que a maior necessidade é aquela que atende aos anseios e aspirações da nossa alma. O que mais atende a nossa alma? O que mais preocupa você? O que mais incomoda você? Quando a gente é jovem, não pensa no futuro da nossa alma. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente sabe que a nossa hora está chegando. Não é verdade? Sim ou não? Tudo cessa neste mundo, tudo acaba. Tudo acaba. Mas e a alma? E a nossa alma? Para onde vai? Me ensina, me fale a respeito da alma, porque eu preciso saber para onde vai a minha alma. E é essa a questão. E é esse o texto que nós queremos ler com você. Se você tem a sua Bíblia aí, seria ótimo você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos falar de algo que está dentro de você, que é a sua maior riqueza. Não há nada mais rico no mundo do que a alma de cada um de nós. Na minha vida, a coisa mais preciosa é a minha alma. Não tem nada mais precioso, porque ela é eterna. A alma não morre. A alma não tem sexo, a alma não tem cor. Alma é alma, jovem, velho, seja lá o que for. Alma é alma. E para onde vai a minha alma? Essa é a pergunta. Jesus responde isso. E ele responde com clareza, para não deixar ninguém com dúvida. E é isso que nós queremos tratar nesta noite.
lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz o texto, olha só que bacana. Ora, o quê? Não, 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 não é assim, não. Não é assim. Ora, Jesus diz, ora, havia, quer dizer que aquilo que ele vai falar não é uma parábola, não é um conto, não é uma história, é um fato que aconteceu na Babilônia, quando o povo de Judá foi levado cativo por Nabucodonosor, e dentre os cativos havia 2 homens, um rico e um pobre. É o que Jesus fala. Havia um homem rico. Interessante que só Jesus podia falar isso, porque Jesus viu o destino do rico e o destino do pobre. Ele viu. Então, só ele tinha autoridade para falar sobre o que vem depois da morte. Você tem que saber. Você tem que saber para você poder decidir o futuro da sua alma. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Regalada e esplendidamente. Quer dizer, tinha uma vida abastada, aparentemente feliz. Não faltava nada. Imagine naquela altura, se vestir de púrpura e linho finíssimo, você pode imaginar como deveria ser essa roupa. Por outro lado, aí Jesus vai para o outro extremo. Havia também um homem, ou um certo mendigo, chamado Lázaro. Interessante que Jesus não dá o nome do rico. Não dá o nome do rico. Por quem? Por que Jesus não deu o nome para o rico? Ele tinha nome. Não é verdade? Mas por que não fala o nome dele? Essa é a pergunta. Por quê? Por que falou o nome do pobre e não falou o nome do rico? Você vai ver que o rico, quando a pessoa tem a sua alma perdida, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, nega o Senhor Jesus aqui na terra, ele também nega o nome dessa pessoa. Essa pessoa não é mencionada. O nome do pobre foi falado, Lázaro. E o nome do pobre foi escrito no livro da vida. Mas o nome do rico nem sequer foi mencionado. Isso é muito importante você saber. Porque só depende da sua decisão, a minha para a minha alma, a sua para a sua alma. E preste atenção, repito, a sua alma é mais importante do que todas as almas que você ama. Entes queridos, familiares, pai, mãe, mulher, marido, filhos, etc. Tudo. A minha alma, para mim, é mais importante do que tudo que existe na face da terra, inclusive entes queridos. Porque é a minha alma. Eu quero que a minha alma viva a eternidade com Deus. Porque ela vai viver a eternidade ou com Deus ou no lago de fogo e enxofre, onde estarão o diabo, o falso profeta
o anticristo, a morte vai para o inferno também. Aliás, para o inferno não, vai para o lago de fogo. E também o inferno vai para o lago de fogo. Além desses 5, irão também aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foram excluídos, ou não foram escritos no livro da vida. Jesus fala isso lá em Apocalipse. Então, diz o texto que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta a porta do rico. Provavelmente esse homem era leproso e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. É o quadro que Jesus pinta, que você pode imaginar. É ou não é? A gente pode imaginar como era essa situação. O rico vivendo ostensivamente, o pobre vivendo uma vida avessa do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele queria apenas as migalhas, ele estava com fome mesmo. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Veja que Jesus dá detalhes da situação do pobre. Ele está falando aqui de almas. A alma do rico e a alma do pobre. Não está falando do rico e de Lázaro. Está falando da alma. Está se referindo à alma deles. Mas o que eles eram antes de morrer. Como estava aquela situação deles. Como era a vida deles. Então, no versículo seguinte diz: e aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Quando fala foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isso faz a gente ter memória daquelas pessoas que partiram, que você conhece, você deve ter visto, entes queridos que partiram, e no semblante delas, você viu o sufoco, viu um semblante caído, um semblante triste, um semblante, digamos assim, sofrido, porque é o que os médicos costumam falar, que quando a pessoa morre, os enfermeiros, etc., as pessoas quando morrem, ou a pessoa morre com aquela sensação de estar descansando, em paz, ou então morre com o semblante desesperado. Nós vimos o relato de uma mulher que trabalhava para preparar o corpo das pessoas para o sepultamento, e ela fala, ela não tem nada a ver com a fé cristã, mas ela fala que há pessoas que morrem com desespero. Eu ouvi relato de médicos que disseram que realmente a pessoa, quando passa da morte, da vida para a morte, então há aquelas pessoas que ficam assustadas, que querem fazer alguma coisa para mudar aquela situação, mas não pode. Então, aquele semblante caído fica registrado ali.
Já a pessoa que morre em paz, ela simplesmente dorme. O que é isso? Então aqui Jesus fala que quando morreu o pobre, Lázaro, foi levado pelos anjos. Quer dizer, 2 anjos pelo menos vêm tomar a alma daquele corpo. E a pessoa realmente sente aquele alívio de ter deixado o peso do corpo neste mundo. Então, o semblante da pessoa é sereno, é tranquilo, é pacífico, porque são 2 anjos. É a última visão que a pessoa tem aqui na Terra. Por outro lado, quando a pessoa morre no desespero, é porque vieram os espíritos imundos, os demônios, para agarrar a alma daquela criatura. E isso se confirma também no caso de um homem que, lá no templo, ele estava frequentando o templo, e ele era filho de um pai de santo. E ele veio falar conosco que quando o pai dele estava preparando-o para assumir o lugar dele, ele era pai de santo, o pai o levou no cemitério. E lá no cemitério, ele mostrou, olha, esse aqui tem que fazer isso, isso, isso e isso. Esse aqui você também pode fazer isso, isso e isso. Aí o pai passou de largo de um túmulo. E ele perguntou, pai, e aquele ali? Não, aquele ali nós não podemos tocar. O túmulo dos que são de Deus são preservados. É preservado. Nós temos histórias que falam sobre isso, casos verídicos. Então, esses anjos vieram buscar aquele homem que havia morrido, levado-o para o seio de Abraão, que significa para onde está Abraão. Por que ele foi para o seio de Abraão? Porque ele cria no Deus de Abraão. Ele não é que ele cria em Abraão, ele cria no Deus de Abraão. Ele era filho de Abraão pela fé. Os que verdadeiros são cristãos também são filhos de Abraão pela fé. Entende? Está claro? Então, vamos continuar aqui o texto. Ele diz assim: e morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Mais nada. Foi sepultado. Você imagine que o sepultamento do rico deve ter sido ostensivo, coisa assim, bem luxuosa. É ou não é? Muita gente fazendo rezas, preces, sim ou não? Como é o caso dos ricos, quando são sepultados, eles, há aquele funeral bem ostensivo. É ou não é? Isso deve ter acontecido com o rico. Aí no versículo seguinte, diz, continuando agora com o rico, e no inferno, logo após o versículo 22, que fala que o mendigo foi levado para os anjos, fala também que morreu o rico e foi sepultado. Aonde que ele ficou? Para onde foi? Aí, no versículo seguinte, imediatamente Jesus disse, e no inferno, você pode conferir isso, qualquer Bíblia. Há textos diferentes uns do outro, mais ou menos, mas você pode conferir que todos falam do inferno.
Morreu o rico e foi, e no inferno, ergueu os olhos. A pergunta é, ele ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, Lázaro com Abraão. E chama a atenção aqui que alma é algo abstrato, não é? Você não vê a alma. É ou não é? Você vê a sua alma? Não vê, é abstrato. Mas aqui diz que ele, lá no inferno, ergueu os olhos. Como é que pode? Por quê? Ele ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, se ele viu, se ele tinha olhos, é porque tinha um corpo. É ou não é? Esse corpo é justamente o corpo que é dado aos que morrem sem a salvação. Recebe um corpo, porque nós recebemos um corpo para viver sujeito à terra. Por isso, o nosso corpo tem elementos da terra. Do pó para o pó. Não é isso? Sim ou não? Concorda comigo? Então, mas quando a pessoa tem a sua alma retirada do corpo, ela recebe um outro corpo. Da mesma forma como Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu um corpo, o corpo glorificado, transformado. Esse corpo glorificado é para estar sujeito ao reino dos céus. Assim como o nosso corpo está sujeito ao reino deste mundo, o corpo que se recebe, que as almas recebem, é para viver de acordo com o reino que ela vai, para onde ela vai. Se ela vai para o inferno, ela recebe um corpo que não é destruído. É impossível destruir. É um corpo que tem olhos que veem. E mais, um corpo que diz assim, uma vez olhando, viu Lázaro lá no seu seio e clamando disse, Pai Abraão, isso é o rico, Pai Abraão, porque esse rico era um filho de Abraão. Digamos assim, como se diz, dos filhos de Abraão. Ele era um filho de Abraão. Não Abraão, na fé de Abraão. Não estava na fé de Abraão, mas ele era um descendente de Abraão. Então, ele chama Abraão de pai. Mas Abraão não era pai dele. Mas ele chama de pai. Tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Olha só. Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque o quê? A língua. Me refresque a língua. Quando eu vejo esse texto, eu lembro que eu tenho que parar de falar para poder molhar a língua, senão não sai nada. Mas não é só eu, não, você também. É ou não é? Então, manda a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo, água no ponta do seu dedo, e me refresque a língua. Língua, quer dizer, olhos, língua, visão, né? Porque estou atormentado nesta chama.
Ele não diz assim, eu estava atormentado. Eu fui atormentado. Ele fala no tempo presente. Está atormentado. Até hoje está atormentado. Ele continua atormentado. Ele continua atormentado. Não mudou a situação dele. E disse ainda, disse, porém, Abraão, filho, Abraão o chamou de filho, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Não quer dizer com isso que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, zero. Ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno porque merece. Mas porque há um fator que faz mudar a vida, a sorte, ou melhor, a vida das pessoas, das almas, que se chama a fé. Não é o meu trabalho que vai me garantir a minha salvação eterna, mas a minha fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Se eu creio, se eu tenho fé em Jesus, então eu obedeço a sua palavra. Eu sigo a sua palavra. Eu como se diz, eu me adapto à vontade dele. Isso se chama fé. Envolve decisão, não envolve sentimento. Não é porque eu faço boas obras que eu vou herdar o reino dos céus. Não. Mas porque eu creio na palavra de Deus. Eu trabalho com a palavra de Deus. Eu ensino, eu prego a palavra de Deus. Mas não só ensino e prego, eu vivo aquilo que eu prego e ensino. Eu vivo essa fé. Por isso eu falo com vocês. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está convencendo muitas pessoas aqui agora. Ele está convencendo você. Está abrindo os seus olhos, o seu entendimento para você compreender o risco que a sua alma corre enquanto não tiver a sua vida pautada com a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus veio ao mundo para dar a alma dele em favor da sua, da minha e de todos aqueles que lhe obedecem. Bom, continuando, diz assim o texto. Eu estou querendo correr, mas não dá não, porque tem que explicar coisa aqui muito forte. Mas eu estava falando que não é porque o rico é rico que aqui recebeu bênçãos, que lá depois da morte ele vai para o inferno. Não. Você vê que Jesus deu a dica do rico, que ele vivia esplendidamente, não é? E à porta dele havia um pobre mendigo faminto, desesperado. E essa é a situação. O rico não deu a mínima para aquele pobre que estava passando fome, que estava desesperado. Já o pobre não tinha nada. Zero. Tinha pecado? Tinha pecado. Ele tinha tanto pecado quanto o rico. Mas a diferença é que o pobre tinha a fé em Abraão. No Deus de Abraão, melhor dizendo. Só a fé. Repito, nós não somos salvos porque merecemos, mas porque cremos em Jesus. Não foi isso que Jesus falou para os discípulos dele? Ide por
todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado. Então, a crença, repito, não é um sentimento de amor ou de bondade, nada disso. A crença é colocar a cabeça na palavra de Deus e seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos. Essa é a fé, que não depende do seu coração. Se você esperar sentir vontade de fazer alguma coisa de boa ou de má, isso não vai mudar a situação. O que muda a situação em relação à sua alma é a sua cabeça, o seu espírito, o seu entendimento. Eu quero, eu aceito, eu me submeto à palavra de Deus. Ou então eu não quero, eu não aceito. Eu acho muito injusto que tudo que está acontecendo nesse mundo, eu não acredito que haja céu nem inferno. Tudo bem, a gente respeita a sua opinião. Mas Jesus, o próprio Senhor Jesus, próprio Deus, fala aqui o destino das duas almas. Então, continuando, ele disse: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não há mais, não adianta fazer reza, missa, oração, pode pegar toda a riqueza que a pessoa possui e coloca no altar, não vai mudar a sua situação, a situação da pessoa que morreu. Morreu, não tem mais jeito. Saiba disso. Morreu, acabou. A esperança acabou. De ser salvo, acabou. Então, nada que se fizer em vida pela pessoa que morreu vai resolver. Nada, nada, mas nada, tão certo como Deus existe. Nada. Então, no versículo 27 diz, o que no 26 diz, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Não tem mais jeito. Não tem ponte. Morreu, acabou. Interessante isso, né? Isso abre os olhos da gente para então pensar, raciocinar, pesar, avaliar e decidir o que nós vamos fazer com o futuro da nossa alma. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, pode chamar de Pai, pode chamar o que quiser, que não vai mudar a situação. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Que mandes quem? Lázaro ir na casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Olha só. Esse homem rico tinha a coisa mais preciosa, mas que não tinha mais valor naquele lugar. A consciência. Tinha consciência. Ele tinha consciência. A pessoa que vai para o inferno tem consciência do que deixou aqui na terra. A oportunidade, negou Jesus, tem irmãos, tem parentes, tem ente querido. Então mande Lázaro lá na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos
5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Sabe que tormento é uma palavra forte, não é? Tormento é algo que a pessoa às vezes passa por um tormento e às vezes não resiste e acaba se matando. Sim ou não? Não é assim? A pessoa depressiva, ela chega um momento que ela não aguenta o tormento que é aquela situação e dá cabo da vida. E quantos não têm se matado por causa de um tormentozinho neste mundo? Bispo, o senhor está falando tormentozinho, mas a coisa é feia. Eu sei que é, eu sei. Mas diante do tormento que se refere aqui no inferno, não tem escapatória, porque aqui você tem tormento, mas você tem esperança de um dia mudar. É ou não é? A pessoa está no final da vida dela. Há uma esperança de viver mais um pouquinho, sim ou não? Está com uma doença incurável, em estado terminal, mas ela alimenta dentro de si ainda o quê? Uma esperança de sair dali. É ou não é? Sim ou não? Essa é a realidade. Tem uma esperança. Mas aqui, o tormento não deixa a pessoa ter esperança nenhuma. Ele apenas tenta ajudar os seus irmãos, quer dizer, consciência. Mande que eu vá à casa de meu pai para dar testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quer dizer, Deus enviou Moisés com a lei, deu os profetas que profetizaram a respeito da salvação, deu hoje os pastores, os servos dele que pregam a palavra, que ensinam a palavra pelo mundo inteiro. A palavra de Deus está sendo divulgada. Todos estão tendo a oportunidade de conhecer a salvação, que é o que nós estamos fazendo agora. É o que nós estamos fazendo agora. Porque eu sei que muitas pessoas, por falta de conhecimento, estão distraídas com a vida. E não pensam na sua alma. Ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, isso é eu repito, foi no tempo da Babilônia, quando eles estavam na Babilônia. O rico se dava bem, mas o pobre não. Então, mas ambos eram judeus. Ambos mostram que eram judeus, porque consideravam Abraão como pai. Eles têm Moisés, a lei, e os profetas. Tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. E isso aconteceu na época de Jesus. Não foi? Lembra? Sim ou não? Jesus ressuscitou um outro Lázaro. Foi ou não foi? E estava morto há 4 dias. Sim ou não? Jesus o ressuscitou. E ele andou. As pessoas viram esse Lázaro. E o que os judeus quiseram fazer com ele? Matá-lo. Por quê? Era uma testemunha da ressurreição. Entenderam? Nós queremos que vocês tenham, no mínimo, aquilo que Deus nos tem dado.
Mas isso eu não posso decidir por vocês. E nem Deus pode decidir por vocês. Isso é uma coisa pessoal. Deus nos deu livre arbítrio. Deus, quando nos fez perfeitos e com livre arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quer. É como o seu filho. Você tem filho. Você que tem filho. Você tem um filho, você gerou um filho. Enquanto aquele filho é pequenino, você cuida dele. Você fala, faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Mas chega uma idade que ele se solta da sua autoridade e quer viver sozinho. Não é assim? É isso que acontece com a humanidade diante de Deus. Mas Deus não tirou a nossa liberdade, o nosso direito de escolher. Amém? O direito de escolher é de cada um. Nós estamos profetizando, nós estamos pregando, ensinando. O que você vai fazer com essas informações? A sua vida eterna, ou morte eterna, vai depender disso. Não pense que morreu e a pessoa está lá descansando, não. Veja o que ele fala. Eu estou aqui neste tormento. Tormento, ele fala várias vezes tormento. Quer dizer, está acordado, atormentado. E tem consciência do que está acontecendo aqui. Porque ele passou por aqui. Tem consciência de que ouviu um profeta falando, mas não deu ouvidos, não deu atenção, não fez a escolha certa. Tem consciência das oportunidades que ele teve de se converter e não quis se converter. Então, agora não tem mais jeito. Graças a Deus, para nós tem jeito ainda, não é? É verdade ou não é? Porque você está consciente agora. Você tem dúvida a respeito disso? Isso não é uma parábola. Isso é um fato, uma realidade. Jesus viu, porque Jesus já era antes de vir ao mundo. E ele viu a situação desses dois, que deixou bem claro para todos nós. Amém, pessoal? Não depende de religião. Ah, eu tenho a minha religião. Religião não salva ninguém. Ou salva. Se religião salvasse alguém, esse mundo seria um mar de rosas. Sim ou não? Porque todo mundo é religioso praticamente. Sim ou não? É ou não é? Não é verdade? Cada um tem o seu Deus, cada um, enfim, cada um tem a sua fé. Mas o que salva é aquele que decide na sua cabeça aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque ele veio para salvar a todos os que nele creem. Todos os que nele creem e obedecem a sua palavra. Está escrito isso. Se eu não me engano, lá, Hebreus capítulo 5, versículo 5, versículo 9. Hebreus, por favor, meu filho, põe aí no texto. Hebreus capítulo 5 e versículo 9. Está aí. Está escrito. E sendo ele, referindo-se a quem? A Jesus. E sendo ele consumado, quer dizer, ele foi sacrificado. Veio a ser a causa eterna, da eterna ou de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, não lê rápido, não, porque você não vai entender. Você tem que prestar bastante atenção nas palavras e até nas vírgulas e pontuação, para que você entenda a mensagem que Deus quer dar para você. Então, os que lhe obedecem é que recebem a salvação. Não é os que sentem a salvação. Não é os que fazem caridade, não. Não são os pregadores, não. Aqueles que lhe
obedecem. Quer dizer, a obediência é uma ação da cabeça. É ou não é? Inteligência, decisão, não é um sentimento. Então, eu gostaria de fazer uma oração em favor daquelas pessoas que dizem: ô bispo, o Espírito Santo me convenceu, eu estou convencido, eu não sabia disso, mas eu estou convencido. Não é convencido por mim, não. Eu estou convencido pela própria palavra. E eu quero a minha salvação aqui agora. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Não estamos oferecendo a você uma religião. Não estamos oferecendo a você frequentar uma igreja. Não. Nós estamos oferecendo a você o direito de você escolher a sua vida eterna ou a morte eterna. Só vai depender de você. Se você quiser, por favor, venha à frente, nós vamos orar para você nesse aspecto, em nome do Senhor Jesus.